Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada bíblica na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Estou compartilhando 2 Timóteo, capítulo 2. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para você se conectar em pleno conteúdo em série de mensagens da Palavra de Deus, a Bíblia. E vamos cuidar da saúde, de sua saúde mental, emocional e espiritual. Eu quero aqui agora que você se sinta à vontade aí em sua casa para ouvir a voz da Bíblia ou em seu local de trabalho. Esse momento foi criado especialmente para você. E aqui agora eu vou compartilhar a parte 16. Sofrimentos que abençoam. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a 26. O apóstolo Paulo passa do sofrimento e da vitória sobre a morte de Jesus Cristo e os teossote para os sofrimentos que ele próprio, apóstolos de Jesus Cristo e os teossote, está sofrendo por causa do Evangelho. Vou destacar alguns significados importantes aqui e agora. Em primeiro lugar, a segunda prisão de Paulo em Roma. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas. Desde que o imperador romano Nero ateou fogo em Roma em 17 de julho de 64, depois de Cristo, e depois colocou a culpa desse crime hediondo nos cristãos, é que o apóstolo Paulo, como líder do cristianismo, passou a ser perseguido. Os altares mais sagrados e os edifícios mais famosos arderam em chamas e pereceram sob o fogo. A grande maioria da população viviam em edifícios de madeira, e dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para lançar sobre os cristãos a culpa pelo incêndio. A partir daí, uma brutal e sangrenta perseguição desabou sobre os seguidores de Jesus Cristo e os teossote. Faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de cristãos que foram crucificados. Os cristãos eram amarrados em postes, cobertos de piches, incendiados vivos para iluminar a noite de Roma. Como o apóstolo Paulo, que já estivera preso em Roma, dos idos de 60 a 62 depois de Cristo, agora o apóstolo Paulo é novamente capturado e jogado numa masmorra úmida, fria, escura e insalubre.
nesse calabouço de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio, o velho apóstolo Paulo está algemado, padecendo as agruras de uma prisão desumana, acuado de ser um dos líderes de uma odiada seita de incendiários. Em segundo lugar, a acusação contra Paulo em Roma, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. 2 Timóteo 2,9. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo Paulo não está preso por acusações religiosas, como por ocasião do seu primeiro encarceramento. Quem está por trás desse aprisionamento não são mais os judeus radicais, mas o próprio imperador romano Nero. Pesa contra o apóstolo Paulo, apesar da acusação de ser o líder dos criminosos incendiários de Roma. O apóstolo Paulo está preso como um criminoso comum, como bandido perigoso para o Estado. A palavra grega malfeitor, kokoigros, só aparece aqui mais uma vez no Novo Testamento e é usada para descrever os malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus Cristo e os teossote em Lucas 23, 32 e 33. Em terceiro lugar, o pregador preso, a palavra de Deus livre, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, kakogos. Contudo, a logos theos não está algemada, del, 2 Timóteo 2,9. O apóstolo Paulo está convencido de que, mesmo estando preso, a logos theos não pode ser encarcerada. Mesmo em circunstâncias tão adversas, com limitações tão gritantes, o apóstolo Paulo confessa que, não obstante está ele algemado, a logos theos está livre. Não há prisão para a logos theos, a palavra de Deus. Ninguém pode algemar a logos theos. Ninguém pode acorrentar a verdade da logos theos. Os pregadores podem ser presos e torturados, mas a logos theos segue seu curso sobranceira e vitoriosamente. Ela, a logos theos, triunfa sobre todas as fogueiras da intolerância. A logos theos tem saído vitoriosa de todas as batalhas. A logos theos é a bigorna que quebra todos os martelos dos críticos. Ninguém tem poder para exilar a verdade da logos theos. É possível exilar um homem, mas não a verdade da logos theos. É possível encarcerar um pregador, mas não a logos theos que o pregador prega. A mensagem da logos theos é sempre maior que o mensageiro. A verdade da logos theos é mais poderosa que aquele que a leva. O apóstolo Paulo está seguro de que o governo romano poderia encarcerá-lo, mas jamais encontraria uma prisão cujas grades e cadeias pudessem conter
ou restringir a logos theos. O apóstolo Paulo evidencia aqui uma incrível liberdade de si mesmo, justamente no instante em que ele permite que o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote o amarre até a morte de martírio. Ouça agora, em quarto lugar, o sofrimento por causa dos eleitos. Por esta razão, suporto por causa dos eleitos. 2 Timóteo 2,10. Depois de achar consolo no fato de que a Logos Theos não está algemada, o apóstolo Paulo encontra lenitivo em saber que seu sofrimento ajudaria os ecletos theos, os eleitos de Deus, a receberem a salvação. Aqui os eleitos de Deus correspondem àqueles a quem a eterna predestinação de Deus escolherem para receberem a salvação, mas que ainda não corresponderam ao seu chamado. Os eleitos são as pessoas em que Deus pôs seu amor particular desde a eternidade. Eles, os eleitos, são objeto de seu soberano beneplácito, eleitos não por causa de uma bondade ou fé prevista, mas porque a Deus assim o quis. Não foi a bondade do homem que provocou a eleitos é que provocou a fé do homem. O sofrimento do apóstolo Paulo não é vicário, mas ele tudo sofre por causa dos eleitos. Os eleitos não alcançam a salvação em Paulo, nem por causa dos sofrimentos dele, mas em Jesus Cristo e os Theosote, e por meio da morte dele na cruz. O sangue dos mártires tem sido o adubo que fertiliza a semente. As lágrimas dos mártires têm sido como uma chuvarada que umedece o solo e prepara a semente para brotar. O fogo das piras queimando os mártires tem sido a faísca para alastrar um fogo poderoso cujas chamas jamais apagam. O apóstolo Paulo sabe que seus sofrimentos pelo Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote e pelos eleitos não são em vão. Deus tem um povo a quem amou desde a eternidade. Esse povo foi escolhido eterna, soberana e graciosamente e dado a Jesus Cristo e os Theosote. Jesus Cristo e os Theosote veio ao mundo para salvar o povo de seus pecados. Mateus 1:21. Jesus Cristo e os Theosote veio para morrer pela igreja. É por esses eleitos de Deus que o apóstolo Paulo está sofrendo. A doutrina da eleição não dispensa a necessidade da pregação. Pelo contrário, ela torna sensível. Por causa mesmo da eleição é que Paulo prega e sofre. O eleito obtém a salvação em Jesus Cristo e os Theosote, não a parte da pregação de Jesus Cristo e os Theosote, mas por meio dela. Guarde isso em sua mente. Em quinto lugar, o propósito do sofrimento pelos eleitos. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos.
para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo Paulo sofre para que os eleitos de Deus alcancem a salvação que está em Jesus Cristo. Os eleitos precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, a voz de Jesus Cristo, o divino e bom pastor. Aqueles que Deus conheceu de antemão, que foram predestinados para a salvação, desde o princípio, são chamados eficazmente. Quero que se lembre disso. Ouça agora a fidelidade de Deus à sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13. O apóstolo Paulo passa a falar agora sobre a fidelidade da palavra de Deus e da confiabilidade de suas promessas. Há verdades importantes que vou compartilhar. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é absolutamente confiável. 2 Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra. Pistos, logos, gar. A palavra de Deus tem a marca de seu caráter. Deus é fiel e por isso sua palavra o é. As Escrituras não podem falhar. Deus tem zelo por cumprir sua palavra. Nenhuma de suas palavras cai por terra. Em todas as promessas de Deus, nós temos o sim de Deus, pois sua palavra é fiel. Em segundo lugar, estamos identificados com Jesus Cristo, tanto em sua morte como em sua vida. 2 Timóteo 2,11. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. A Bíblia diz, eu acredito. Uma das doutrinas mais profundas e consoladoras das Escrituras é nossa união mística com Jesus Cristo Zios Theosote. Morremos com Jesus Cristo Zios Theosote em sua morte e ressuscitamos com Jesus Cristo Zios Theosote para a vida em sua ressurreição. Somente teremos parte na vida de Jesus Cristo Zios Theosote no céu, a pátria celeste, se anteriormente tivemos participação de sua morte na terra. A estrada para a vida é a morte, o martírio e a estrada para a glória é o sofrimento. Em terceiro lugar, Deus é consistente tanto em suas promessas como em seu juízo. 2 Timóteo 2,12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Deus é fiel tanto na dádiva de suas promessas como na execução de seus juízos. Essa passagem é um eco das próprias palavras de Jesus Cristo Zios Theosote. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos antropós, homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10:32. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai
que está nos céus. Mateus 10, 33. Eu fico pensando, quem nega arneomai Jesus Christos e Theosote em juízo perante os seres humanos e se declara definitivamente separado dele, será negado arneomai por Jesus Christos e Theosote no juízo perante Deus Pai. A fidelidade da parte de Jesus Christos e Theosote significa que ele executa as suas ameaças, bem como as suas promessas, pois se ele, Jesus Christos e Theosote, não nos negasse em fidelidade às suas claras advertências, ele, Jesus Christos e Theosote, teria de negar a si mesmo. Contudo, uma coisa a respeito de Deus é certa, fora de toda dúvida, que de maneira nenhuma Deus pode negar a si mesmo. Ouça agora o obreiro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 19. O apóstolo Paulo volta agora a falar sobre as figuras que ilustram o ministro do Evangelho de Jesus Christos e Theosote. Depois de abordar as imagens do mordomo, soldado, atleta e lavrador, agora o apóstolo Paulo aborda a figura do obreiro. O pastor Poimen é o obreiro da palavra de Deus. A palavra de Deus é um tesouro que o despenseiro deve guardar e investir. A Logos Theos, a palavra de Deus, é a espada macaira do soldado Estratiotes e a semente do agricultor. E ainda mais, a Logos Theos é a ferramenta do obreiro para construir, medir e reparar o povo de Deus. Vou destacar para você que está conectado pontos importantes. Em primeiro lugar, o testemunho do obreiro. Recomenda estas coisas. Dá testemunho sobre todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. 2 Timóteo 2,14. O obreiro precisa guardar a Logos Theos intacta, transmiti-la com fidelidade e recomendá-la com esmero. O obreiro precisa se esmerar tanto na proclamação quanto na aplicação da mensagem da Logos Theos. O cristão precisa evitar as contendas de palavras. Isso não é proveitoso nem traz edificação para os ouvintes. A Logos Theos precisa ser ensinada com mansidão no poder do Espírito Santo. Ouça agora, em segundo lugar, o preparo do obreiro. Procura apresentar-te a Deus, Theos, aprovado dokimos, como obreiro. Ergates, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a Logos Aletheia, 2 Timóteo 2,15. Você, como cristão e obreiro de Deus, não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Aquele que ensina deve esmerar-se no fazê-lo. Quem prega a Logos Theos
precisa ser o mestre da palavra. Aquele que cessa de aprender, cessa de ensinar. Quem não abastece sua própria alma com a Logos Theos, não pode alimentar os outros com a Logos Theos. Você não pode ensinar os outros a partir da plenitude das suas emoções e do vazio da sua mente. A palavra grega apresentar, paristeme, significa apresentar-se para o serviço. Dá a ideia de utilidade para e no serviço. Já a palavra grega aprovado, dokimos, era usada para identificar o ouro e a prata purificados de toda a escória. A palavra grega aprovado, dokimos, fazia referência ao dinheiro genuíno e não adulterado, e ainda mais dokimos aprovado era empregada para aludir a uma pedra lavrada, cortada e provada a fim de ser usada adequadamente na construção de um edifício. Uma pedra com alguma imperfeição era marcada com um A maiúsculo, representando a palavra grega adokmatos, que significa provada, encontrada deficiente. O obreiro cristão precisa apresentar-se primeiro a Deus como aprovado, dokimos, para depois apresentar-te paristeme diante dos homens com eficácia. O papel do obreiro cristão não é torcer as escrituras, mas manejá-la bem. A palavra grega ortotomeo, traduzida por manejar bem, significa cortar em linha reta. Calvino relacionou essa palavra ortotomeo, manejar bem, como um pai que divide os alimentos durante a refeição, cortando-os de tal maneira que cada membro da família receba a sua porção adequada. Essa palavra grega ortotomeo era utilizada na engenharia civil no sentido de cortar um caminho em linha reta, ou na agricultura no sentido de conduzir o sulco em linha reta. O significado espiritual de ortotomeo, traduzida por manejar bem, é claro. O obreiro cristão não pode torcer a palavra de Deus. O obreiro cristão precisa expor integralmente, fielmente, corretamente a palavra de Deus. Enquanto os falsos mestres desvirtuam as Escrituras, o obreiro cristão fiel precisa manejá-la bem, ou seja, pregá-la com fidelidade. Outra interpretação possível é que o apóstolo Paulo está admoestando Timóteos a, quando pregar o evangelho de Jesus Cristo aos Teossote, seguir um caminho estreito sem se desviar por disputas acerca de meras palavras ou por conversas ímpias. Em terceiro lugar, os perigos do obreiro. 2 Timóteo 2,16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele
usam passarão a impiedade ainda maior. Na mesma medida que o obreiro precisa ser proativo para pregar a Logos de Deus, a palavra da verdade, o obreiro precisa ser decidido a evitar falatórios inúteis e profanos. A boca do obreiro precisa estar cheia da verdade e vazia de palavras vãs, enquanto a palavra de Deus santifica aqueles que se entregam aos falatórios inúteis e profanos, tornam-se piores e se degradam ainda mais. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em quarto lugar, a apostasia dos falsos obreiros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. 2 Timóteo 2,17. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. 2 Timóteo 2,18. O apóstolo Paulo alerta a Timóteo acerca da onda de apostasia que estava tomando conta da igreja, ora por influência da perseguição, ora por influência dos falsos mestres. Dentre os heréticos que perturbavam a igreja, encontravam-se Himeneu e Fileto. Esses homens não eram obreiros aprovados, mas contraventores da palavra. Himeneu e Fileto eram paladinos do engano, prófugos da verdade, negavam a integridade das Escrituras, esvaziando a fé cristã de sua máxima esperança, afirmando que a ressurreição era um fato passado e não uma realidade futura. Em vez de pregar o evangelho do apóstolo Paulo, que incluía Jesus Christos Ios Theosote ressuscitado dentre os mortos, modelo e penhor da ressurreição do seu povo, os falsos mestres Himeneu e Fileto ensinavam que a ressurreição já se realizou. Sem o Kyrios vivo, porém, a mensagem, a doutrina e a fé não podem continuar vivas nem gerar vida. Tudo se torna vazio e nulo. Naquele tempo, duas ideias heréticas circulavam na igreja a respeito da ressurreição. A primeira delas é que a ressurreição é espiritual e não física e ocorre no batismo, não na consumação dos séculos. A segunda ideia herética é que a ressurreição acontece quando uma pessoa continua vivendo em seus filhos. Vale destacar que a doutrina da ressurreição era negada pelos saduceus. Os gregos, por sua vez, acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Assim, os gregos dizem que o corpo é a tumba da alma. Um grego aspirava à morte, mas não à ressurreição do corpo. Consideravam essa ideia ridícula.
O ambiente mostra que as pessoas naquele tempo estavam dispostas a receber qualquer mensagem sobre a ressurreição que fortalecesse suas ideias errôneas sobre o tema. A mensagem de Himeneu e Fileto, falsos mestres, como câncer, corrói e mata, mas a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo Osiós, Teossote, restaura e dá vida. O termo médico expressa que o câncer encontra pasto. Inicialmente, a pústula é inofensiva, mas logo se alastra com rapidez e devastação. A falsa doutrina é como um câncer no corpo. Consome a substância viva e contamina as células saudáveis. A mentira nutre-se de parcelas da verdade que ela colhe, cinge e absolutiza como elemento parcial. Quanto mais verdade existir em uma mentira, tanto mais poderosa e perigosa ela será. A pregação dos falsos mestres Himeneu e Fileto perverte a fé. A pregação apostólica produz fé e alimenta a fé. O ensino dos falsos mestres Himeneu e Fileto desonra a Deus e causa danos aos seres humanos. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo Osiós Teossote promove a glória de Deus, conduz os perdidos à salvação e resulta na edificação da Igreja. Em quinto lugar, a preservação dos filhos de Deus. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Kyrios conhece os que lhe pertencem, e ainda mais aparta-se da iniquidade, aparta-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Kyrios. 2 Timóteo 2,19. No meio de tanta confusão doutrinária, de tantas vozes dissonantes dentro da igreja, é consolador saber que Deus distingue os que são seus daqueles que não são. Deus separa o trigo do joio e as ovelhas dos cabritos. Deus conhece os que são seus, e estes são exatamente aqueles que professam o nome do Kyrios Jesus Cristo e se apartam da injustiça. Jesus Cristo Osiós Teossote conhece suas ovelhas. Jesus Cristo Osiós Teossote dá a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará de suas mãos. Nossa salvação é garantida por Deus. Embora os falsos mestres possam enganar muitos, jamais desviarão do caminho da salvação aqueles que foram predestinados na eternidade, chamados no tempo, selados com o Espírito Santo, justificados pelo sangue de Jesus Cristo e os Teossote diante do tribunal divino e santificados pela verdade. A palavra grega temelios, traduzida por fundamento, significa tanto a base sobre a qual se constrói um edifício, quanto uma associação, sociedade, escola, cidade fundada sob a influência de alguém.
Várias interpretações têm sido propostas para o firme fundamento de Deus. Primeira, Jesus Cristo os Teossote e seus apóstolos. Segunda, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote. Terceira, a Igreja como um todo. Quarto, o âmago inabalável de cristãos genuínos em Éfeso. Entendo o fundamento de Deus aqui é a Igreja. A Igreja é a fundação de Deus. A Igreja tem sob si uma inscrição. A palavra grega esfragis, traduzida por selo, é a marca que prova o direito de propriedade e a genuidade de um produto. Essa palavra grega esfragis era usada ainda mais em referência à placa que um arquiteto colocava sobre um edifício por ele edificado. Guarde isso em sua mente. A Igreja de Deus tem um duplo selo, esfragis. O primeiro selo é secreto e invisível. Deus conhece os que lhe pertencem. O segundo selo, esfragis, é público e visível. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Kyrios Christos. Os dois selos são essenciais, o divino e o humano, o visível e o invisível. Juntos, eles dão testemunho do firme fundamento de Deus, sua verdadeira Igreja. O selo esfragis leva duas inscrições intimamente relacionadas: o decreto de Deus e a responsabilidade humana. A primeira inscrição, o decreto de Deus, dá um golpe de morte no pelagianismo. A segunda, a responsabilidade humana, do fatalismo. A primeira está fechada na eternidade, a segunda no tempo. A primeira é uma declaração daquilo em quem devemos crer. A segunda, uma exortação a qual devemos obedecer. A primeira exalta a misericórdia de Deus que predestina. A segunda enfatiza o dever indubitável do ser humano. A primeira se refere à segurança, a segunda, à pureza da Igreja. Guarde isso em sua mente. Ouça agora o utensílio. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 a 23. O apóstolo Paulo usa mais uma figura para ilustrar o papel do ministro. Nesse sentido, vou destacar aqui alguns significados. Em primeiro lugar, os vasos de honra e os vasos de desonra. 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. O texto em tela tem sido interpretado de duas maneiras. A primeira é que o apóstolo Paulo está falando sobre diferentes tipos de cristãos. A segunda é que está tratando de mestres verdadeiros e mestres falsos, cristãos fiéis e réprobos.
Calvino entende que os vasos de desonra fazem referência aos réprobos, que se misturam com os salvos na igreja. John Stott considera que o apóstolo Paulo ainda está aludindo aos dois grupos de mestres por ele contrastados no parágrafo anterior. Os autênticos, como Timóteos, e os falsos, como Himeneu e Fileto. A única diferença é que ele transforma a metáfora de barro e malbreiros em vasos nobres e dignos. Em Dickinson, entende que o apóstolo Paulo está comparando os cristãos fiéis com os hipócritas dentro da igreja. A igreja visível abriga tanto os verdadeiros cristãos, alguns muito fiéis, comparáveis ao ouro, outros menos fiéis, comparados à prata, quanto os crentes hipócritas. Esses seriam os vasos de desonra. Gostou da interpretação? Em segundo lugar, os vasos de honra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2,21. A Bíblia diz, eu acredito, o vaso de honra é alguém que se aparta do erro doutrinário e moral dos falsos mestres. Ou seja, o vaso de honra precisa evitar não apenas os falsos mestres, mas seus erros e maldades, expurgando da mente a falsidade de seus ensinos e do coração suas perversidades morais. Os vasos de honra precisam buscar a pureza doutrinária, bem como a pureza moral. Aqueles que assim procedem são santificados para toda a boa obra. A vida do ministro é a vida de seu ministério. A vida do pregador é a vida de sua pregação. A vida do líder é a vida de sua liderança. Não se podem separar o ministério da vida, a teologia da ética, a doutrina da moral, o credo da conduta. Não se pode imaginar honra mais alta que a de ser um instrumento na mão de Jesus Cristo e os Theos sote estando à disposição para o cumprimento de seus propósitos, achando-se pronto para seu serviço real sempre que solicitado. Ouça em terceiro lugar, foge, segue e repele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge, pelgó, outro sim, das paixões, epitimia da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com de coração puro, invocam o Kyrios. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. 2 Timóteo 2,23. 2 Timóteo 2,22 constitui o centro, a síntese e a coesão dos blocos, dos versículos 14 a 21 e 23 a 26. Quem invoca o Kyrios,
que largue a injustiça e corra atrás da justiça. Purifique-se da impureza alheia e própria, distanciando-se da peste ímpia, da heresia destrutiva, e negue decididamente as paixões da mocidade. Assim, poderá invocar o Kyrios de coração limpo com todos os que também vivem dessa maneira. Assim, prevenirá ou afastará outros da discórdia destrutiva. Guarde isso em sua mente. Foge outro sim das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2:22. Timóteo era ainda jovem e as paixões da mocidade não devem ser tratadas da mesma forma que resistimos ao diabolos. Quanto às paixões da mocidade, a estratégia certa é fugir. Forte não é aquele que enfrenta, mas aquele que foge. Mas a vida cristã não é apenas negativa, é positiva. Além de fugir das epitemias paixões, Timóteo precisa seguir a justiça, a fé, o amor, a paz. Tanto o verbo grego pelgo, fugir, como o verbo grego seguir, dioko, são muito sugestivos. O verbo grego pelgo, fugir, significa buscar segurança na fuga ou escapar. O verbo grego pelgo pode referir-se a fugir, tanto de perigos físicos quanto de perigos espirituais. O pecado é maligníssimo e assaz perigoso. Flertar com ele o pecado ou nele deleitar-se é tornar-se seu escravo. Em vez de você demorar a escapar do pecado, como Ló demorou a sair de Sodoma, você precisa ter pressa em se afastar do pecado, como José teve pressa em correr da mulher de seu senhor Potifar. O verbo grego dioko, seguir, é o oposto de pelgo, fugir. Significa correr após, logo, perseguir, ir no encalço de, como na guerra ou numa caçada. Você precisa buscar com diligência a justiça, a fé, o amor, a paz, como alvo de sua vida cristã. Você precisa empregar toda a sua energia e atenção na busca dessa meta de seguir. A justiça é a forma piedosa de viver, implica dar aos homens e a Deus o que lhes corresponde. A fé significa ser fiel e digno de confiança. O amor está comprometido em dar ao próximo nada menos que o melhor. E a paz é a relação correta que deve marcar a comunidade cristã. Todas essas coisas devem ser buscadas juntamente com aquele que, de coração puro, invocam o Senhor. Um cristão jamais deve viver isolado da comunidade cristã. O cristão precisa encontrar sua força, sua alegria e seu apoio na comunidade cristã. Você precisa escapar do perigo espiritual e correr após o bem espiritual. Você precisa fugir, pelgo, do pecado, escapando de suas garras e correr após o outro até alcançá-lo. Essa dupla responsabilidade
dos cristãos. A negativa e a positiva é o consistente e reiterado ensino da Escritura. Assim, você precisa negar a si mesmo e seguir a Jesus Cristo os Theos Soter. Você precisa se despir de tudo que pertence à sua vida velha e se vestir do que pertence à nova vida em Jesus Cristo os Theos Soter. Você precisa crucificar a carne e andar no Espírito. É essa implacável rejeição, por um lado, combinada com essa inflexível perseguição pelo outro, que a Escritura nos impõe como sendo o segredo da santificação. Cabe a Timóteos, outro sim, repelir as questões insensatas, as discussões infrutíferas, as contendas de palavras que para nada mais prestam senão criar contendas. Ouça agora o servo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. O apóstolo Paulo conclui as figuras de linguagem. O vaso é transformado em servo. O pastor é um servo de Deus, é um servo da mensagem. No pastoreio do rebanho, o pastor poimen precisa tomar 3 medidas. Ouça a primeira: não cavar abismos nos relacionamentos. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. 2 Timóteo 2,24. O servo de Deus é um indivíduo que edifica vidas em vez de destruir relacionamentos. A contenda abre feridas em vez de cicatrizá-las. O apóstolo Paulo não está aqui proibindo todo tipo de controvérsia quanto à verdade do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Estava sendo cruelmente atacada. O próprio apóstolo Paulo se tornou um ardoroso apologista e ordenou que Timóteo fizesse o mesmo, porém a combinação de especulação não bíblicas com polêmicas despidas de amor tem causado grandes danos à causa de Jesus Cristo e os Theos Soter. Em segundo lugar, construir pontes de contato nos relacionamentos. 2 Timóteo 2,24. Sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. A Bíblia diz: eu acredito. O ministro do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter precisa instruir com brandura a igreja, orientando todos com paciência e mansidão. O ministro de Jesus Cristo e os Theos Soter precisa ser didáticos, ou seja, um homem pronto a ensinar, ao mesmo tempo que condena o erro. O ministro do Evangelho de Cristo Jesus promove a verdade na mesma medida em que denuncia
As falsas doutrinas transmitem a sã doutrina. Esse ensino da verdade, tanto no aspecto negativo quanto no aspecto positivo, deve ser feito de forma certa, com motivação adequada. O ministro do Evangelho de Jesus Cristo Osiós Teossote não pode ser arrogante. Uma coisa é amar a pregação, outra coisa é amar as pessoas a quem se prega. O ministro do Evangelho de Jesus Cristo cuida não apenas de um conceito doutrinário, cuida de vidas em saúde mental, emocional e espiritual. Por isso, o ministro do Evangelho de Jesus Cristo Osiós Teossote precisa falar a verdade em amor. A palavra grega épios, traduzida por brando, é a mesma usada para uma ama que acaricia os próprios filhos. Já a palavra anekikakos, traduzida por paciente, significa literalmente suportar a dureza das pessoas, sendo paciente diante de suas tolices e tolerante quanto às suas fraquezas. Em terceiro lugar, restaurar as brechas nos relacionamentos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, 2 Timóteo 2,25, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabolos, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo 2,26. Faz parte do ministério não apenas instruir, mas disciplinar os faltosos. A igreja verdadeira possui 3 marcas: o ensino fiel das Escrituras, a administração correta das ordenanças e o exercício correto da disciplina. A disciplina, porém, não pode ser feita com arrogância e dureza, mas com espírito de brandura. A disciplina tem 2 propósitos, preventivo e curativo. A disciplina, previne a igreja e restaura o faltoso. Aqueles que tropeçam e caem precisam se arrepender, uma vez que o pecado priva as pessoas da verdade e as desvia da sensatez. O apóstolo Paulo é categórico ao dizer que tanto o erro doutrinário quanto o mal moral são laços do diabolos, dos quais as pessoas precisam ser libertadas. Por outro lado, tanto o arrependimento que leva as pessoas de volta à sensatez, quanto a libertação do poder do diabolos, são obras de Deus. O apóstolo Paulo diz que o diabolos é uma espécie de caçador que captura suas presas com laços, engenhos e armadilhas mortais e depois as entorpece. A palavra grega usada aqui, ananepo, significa
tornar sóbrio ou voltar novamente aos sentidos, após um período de intoxicação diabólica. Somente Deus pode libertar de um cativeiro em que homens são tanto apanhados em armadilhas como drogados pelo diabolos, e Deus o faz dando-lhes arrependimento para o pleno conhecimento da verdade. Contudo, Deus efetua o resgate através do ministério humano de um de seus servos, o qual evita as questões loucas, ensina com amabilidade, paciência e mansidão. Gostou do conteúdo e significado? Se sente agora preparado a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.